Aleluia, obrigada, gente. Oh, glória. Pronto, estamos prontos para ouvir a palavra. Aleluia, Deus é tão bom, gente. Ei, qualquer atmosfera pode ser mudada. Qualquer atmosfera. Não existe atmosfera pesada para Deus. Ei, o peso de Deus é muito maior do que qualquer peso. O peso da presença de Deus. Não existe atmosfera ruim que possa suportar ou resistir ao peso de Deus. Por isso que a palavra fala que onde chega luz, as trevas elas têm que ir embora. Ei, porque a escuridão não suporta o peso da luz. Porque a luz tem um peso. Aleluia. Oh, Deus é bom. Estamos falando sobre o cristão e o reino, amém? O reino de Deus também é esse que nós presenciamos nessa manhã aqui. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos, no capítulo 14. Oh, glórias. Aleluia. Oh, Pai, você é bom. Romanos capítulo 14, todo mundo abriu? A partir do versículo 13, vamos ler aqui. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito Tomai o propósito de não pôr pedras. É pôr mesmo. Perdão, gente. De pôr de tropeço. De pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Para por aqui, amém? Amados, nesse texto de Romanos, capítulo 14, pelo menos na minha Bíblia, fala a liberdade e a caridade. Mas nesse contexto todo aqui, Paulo estava falando, né, sobre esse texto aqui, todos nós, ou pelo menos alguma pessoa que foi algumas vezes na igreja, já deve ter ouvido falar desse texto, sobre aquela questão de aquele que come para o Senhor, aquele que não come para o Senhor não come, que nós não devemos comer se for escandalizar o outro, que fica escandalizado porque nós estamos comendo certas coisas, mas que para Deus todas as coisas são puras, se nós assim enxergarmos, e aquilo que foi impuro aos nossos olhos, então impuro é. Amém? E nesse contexto aqui, Paulo está dizendo que ele sabe muito bem e foi persuadido no Senhor de que nenhuma coisa é para si mesmo, é em si mesmo impura, salvo para aqueles que veem essas coisas como impuras. E ele está falando sobre comida e sobre bebida. Amém? E ele vai falando que aquelas pessoas que acham que determinada coisa não é impura e comem aquilo dali e fazem diante de pessoas que ficam escandalizadas porque para elas aquilo é impuro, eles estão pecando contra aquela pessoa. Porque eles estão permitindo que aquela pessoa vitupere o bem que é deles. Ou seja, que aquela pessoa julgue aquele direito e a liberdade que Deus me deu. Por ela não compreender essa liberdade. Amém? Mas o mais interessante que eu quero chamar a atenção, é que no versículo 17, ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Muitas vezes, eu acho que praticamente cerca de 90% das vezes que se fala sobre esse texto, é um texto muito bonito, amém?
Porque fala sobre o reino de Deus não ser comida, não ser bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós nos alegramos muito com isso. Porque é justiça, é paz e alegria. Amém? E de fato, o reino de Deus é o reino de justiça, e essa justiça me alcança e ela te alcança. E ela me alcançou e te alcançou em Cristo Jesus. Sim, de fato, é o reino de paz, uma paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus também. E também é um reino de alegria, que em meio a qualquer tristeza nós podemos fazê-la saltar de alegria. Isso é verdade. Mas no contexto em que está dito, a palavra fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo está trazendo uma problemática daquela época de que as pessoas comiam e bebiam, diziam que faziam isso ou não faziam para o Senhor. E elas se achavam mais ou menos espirituais por isso. Elas julgavam a sua espiritualidade porque eu como e o outro, eu não como isso. Amém? Porque elas saciavam ou não uma necessidade julgando fazer isso para Deus. É como se eu resolvesse me abster ou você resolvesse se abster. Se você, por exemplo, tem um carro e dizer que tem um propósito de não andar mais de carro e ir até o centro da cidade, toda vez que você for no centro da cidade, você ir de ônibus ou de bicicleta, e você fazer isso para Deus, porque é um propósito que você colocou em Deus. E o outro gosta de ir com ar-condicionado e tem o carro e acha que vai fazer isso também para Deus. Porque todas as coisas nós fazemos em adoração a Ele. E com a consciência de que estamos nele, na sua presença e na liberdade que Ele nos deu. E Paulo estava dizendo, uns acham que são mais espirituais porque se abstêm de algumas coisas, e outros acham que são mais espirituais porque estão fazendo uso da sua liberdade. A liberdade alcançada em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não existe mais coisas impuras. Só se eu as enxergá-las impuras. Então, eu que sou livre, não tenho satisfação a dar às pessoas da liberdade que eu tenho. E Paulo está dizendo, não é bem assim. Porque o reino de Deus não é satisfazer a sua vontade e a sua necessidade. Mas o reino de Deus é de justiça, de paz e de alegria no Espírito, não na minha vontade. Amém? Você tem liberdade? Tem sim. Cristo alcançou por mim e por você na cruz. E Ele ressuscitou e entregou a liberdade a mim e a você. Mas Paulo diz, olha, se a tua liberdade ou o uso da sua liberdade, o modo como você tem usado a sua liberdade, tem feito com que pessoas julguem o que Cristo lhe deu, você não deve fazer. Porque o reino de Deus não é de satisfação própria. Eu não uso o reino de Deus como cristão. Não é o cristão e o reino. Eu não uso o reino de Deus para me beneficiar apenas. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não busco as demais coisas. E a justiça me é dada. Amém? Eu busco em primeiro lugar o reino. E o que é o reino? É justiça, é paz e alegria. Não significa que nós temos que buscar aquilo que é justo para nós. Aquilo que traz paz para nós. E aquilo que traz alegria para nós. Porque nesse texto aqui, Paulo diz, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Amados, comida e bebida desde sempre, eu acredito que para sempre, vai ser sobre satisfazer necessidades e vontades. Eu como para satisfazer uma necessidade e eu como também para satisfazer um desejo. Porque nem sempre nós comemos porque estamos com fome. Né? Às vezes nós comemos porque estamos desejando aquela comida. Eu não sou muito de comer doce, mas essa semana foi a semana do doce na minha vida. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz 2 vezes brigadeiro. Né? Um prato de brigadeiro e comi até ele acabar. E depois eu pensei, vou passar pelo menos 1 mês sem comer brigadeiro. Para desencargo de consciência. Não é o que eu faço sempre. Eu não sou de comer doce. Mas naquele momento teve um desejo. Então, comida pode ser tanto para satisfação, que nesse contexto aqui, amém? Quanto também aquilo que eu faço por prazer. Para suprir uma vontade minha, um desejo meu. E Paulo está dizendo, olha, o reino de Deus, ele não se resume a satisfazer a minha e a sua vontade. Em detrimento do escândalo alheio. Amém? Então, amados, nós recebemos uma liberdade em Cristo Jesus. E o cristão e o reino envolve
o fato de eu e você manifestarmos ou permanecermos manifestando esse reino aqui na terra. Porque Jesus, ele está assentado, amém, nos lugares celestiais. Nós estamos com ele, mas estamos aqui também. Amém? Ele está em nós e através de nós ele manifesta o seu reino aqui. E as pessoas do mundo só podem conhecer o reino de Deus através de mim e de você. O seu vizinho só pode conhecer o reino através do meu e do teu comportamento. Quando eu manifestar esse reino. Quando eu entender o que é o reino de Deus e o meu papel no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é apenas aquilo que Deus alcançou em Cristo Jesus, para mim e para você. Mas é a posição em que Ele nos colocou. A palavra fala que nós somos reis e sacerdotes. E muitas vezes nós nos alegramos demais porque nós éramos escravos e nos tornamos reis. Mas, amado, deixa eu te falar uma coisa. Escravo, ele não tem direito a nada, a não ser o dever de obedecer, amém, ao pecado. Um rei, ele possui sim privilégios, mas ele também possui um dever. Os reis e os sacerdotes, eles possuem privilégios, mas eles possuem primeiramente deveres. Os privilégios, eles vêm por causa de um dever cumprido. Amém? Eu não estou falando, porque muitas vezes nós pensamos reis, lembramos a rainha da Inglaterra, onde a monarquia lá, ela coordena apenas de forma influente algumas coisas e a parte militar de forma também influente. Não é um reinado como naquela época em que Deus tinha estabelecido. Amém? Os reinados. Em que os reis, eles precisavam prestar contas ao povo do papel que Deus tinha colocado eles para realizar. Da função na qual eles tinham sido colocados. Para operar, amém, em benefício do próximo. Não apenas dele mesmo. E Paulo diz aqui, porque o reino de Deus, versículo 17, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que, deste modo, em algumas versões, nisto serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Geralmente a gente para a justiça, paz e alegria no Espírito. Ponto. Glória a Deus. Estou bem com o Senhor. Deus fez tudo por mim, está tudo certo, não preciso fazer mais nada, posso sentar à destra de Deus em Cristo Jesus e descansar. Não, a palavra diz, ei, aquele que nisso o quê? Em justiça, em paz e alegria serve a Cristo. Em justiça, em paz e alegria serve a Cristo. Não há justiça, a paz e a alegria me servindo e te servindo. Aquele que serve a justiça, a paz e a alegria, melhor dizendo, aquele que serve a Cristo em justiça, em paz e alegria, agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Não só agrada a Deus, concorda? Mas ele colocou, e é aprovado pelos homens. E é aprovado pelos homens. Aquele que serve a Cristo nisso. Então, amados, o reino de Deus envolve também aquilo que eu presto aos outros. O serviço que eu presto e o modo como eu me conduzo perante Deus e perante o homem. Seja ele quem for. A minha liberdade e a tua liberdade não nos permite. Entenda, Deus não alcançou para nós libertinagem. Ele alcançou liberdade em Cristo. Quando fala liberdade em algo, é que dentro daquilo dali, você tem liberdade para atuar. Dentro do que Cristo estabeleceu que devemos fazer, temos liberdade para fazer tudo o que Cristo determinou que fizéssemos. Amém? Aleluia. Nós preparamos bem os nossos corações para recebermos essa palavra. Amém? Glória a Deus. E sabe, muitas vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o diabo não necessariamente quer que eu e você saiamos desse prédio, igreja. Deixemos de congregar. Amém? No sentido de vir aos cultos. Mas sabe, amados, quando nós resolvemos viver a nossa vida como se o vizinho não importasse, nós não estamos fazendo com que o reino seja estabelecido.
Amém? Porque o reino não envolve somente aquilo que Deus tem para me dar, o que Deus tem para fazer na minha vida. E nós temos vivido muitas vezes um evangelho, um reino egoísta, que é um reino em que nós nos convertemos e Deus agora vai fazer tudo que eu preciso, me dar tudo aquilo que eu quero, me colocar nas posições que eu quero, me abençoar, me galardoar, me abençoar, me galardoar, me abençoar, me fazer crescer, me fazer aumentar o salário, me abençoar e me trazer e me promover, me isso, me aquilo. Entenda, eu não estou querendo dizer que não vai ter isso. Porque a palavra diz que se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas virão atrás de mim. Mas eu preciso buscar o reino primeiro. Porque as bênçãos, elas não vêm quando nós andamos de qualquer modo. E isso envolve também o sentimento que eu tenho para com o próximo. Sabe, nós vivemos um tempo, eu não vou falar sobre política, mas nós passamos por um período de política, amém? Eu pensei que ia acabar, mas ainda existe um pouco. Passamos por um período de política em que as pessoas não estavam nem aí para o que iam falar, para o que iam causar, para o que iam provocar no coração das outras. Elas soltavam aquilo que elas bem queriam, do jeito que elas queriam, sem parar pelo menos um minutinho para ponderar, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso. E, infelizmente, isso parte muito dos cristãos. Amém? E entenda, muitas vezes nós não entendemos porque o mundo nos julga. Porque as pessoas nos condenam. Obviamente, amados, o mundo ele vai me perseguir, ele vai te perseguir, porque esse é o papel. Amém? Aquelas pessoas que estão em trevas, elas não conseguem compreender a luz. Mas eu vou te dizer algo, a luz ela precisa penetrar nas trevas. E o modo como eu ajo com esse reino que me foi dado vai determinar como as pessoas vão enxergar o meu Redentor. Amém? Isso também envolve esses relacionamentos interpessoais. O relacionamento que você tem com a pessoa que está do seu lado, o jeito que você trata a pessoa que está do seu lado, nesse momento, determina se o reino de Deus, de fato, para mim e para você, não é apenas comida nem bebida. Quando a pessoa que estiver do meu lado e do seu lado importar para mim e para você o reino de Deus, ele está em operação. Porque, amados, nós não podemos pensar que o reino de Deus, por ser algo no espírito, não envolva afeto, não envolva sentimentos, não envolva alma também, não envolva honra, não envolva algo que eu presto a alguém. Deus tem nos abençoado demais. Deus, ele é bom. E ele é sempre bom. Ele tem sido bom e ele sempre será bom. Ei, mas essa bondade, ela precisa também se manifestar em mim e em você. Alcançando os outros. Alcançando as pessoas. Sabe algo que é muito comum dentro de igreja? Pastor, eu vou sugar tudo que o Senhor tem para mim. Eu não vou deixar o Senhor ir embora sem que antes eu sugue tudo o que o Senhor tem para mim. Eita, que coisa egoísta. Ei, parece bonito, parece espiritual, mas isso é egoísta. E o que é, pastor, que eu vou dar para o Senhor e não deixar que o Senhor saia sem que eu dê? Ei, irmãozinho, que limpa o chão. Porque é para os dois, amém? Ei, irmãozinho que limpa o chão, eu não vou deixar você sair da minha vida sem que eu dê aquilo que Deus disse que eu devo dar a você. Eu não vou apenas sugar. Ei, amados, você e eu não somos sanguessugas. Como a palavra fala, o dá. Eita. Nós não estamos aqui para sugar uns dos outros. Não estamos aqui para usar uns aos outros. Amados, muitas vezes nós fazemos isso sem perceber, achando que estamos sendo espirituais. Achando bonito chegar para alguém, porque essa pessoa muitas vezes é mais, aparentemente, né, mais experiente espiritualmente do que eu e do que você.
Então nós resolvemos colar nessa pessoa para sugar tudo aquilo que ela tem para nos dar. E esquecemos que se nós vamos colar, alguém precisa receber também. Eu não estou aqui apenas para receber. Eu estou aqui para dar também. Tem um texto aqui, que eu quase não lia ele no louvor. Em Filipenses. Vamos lá para Filipenses. A gente aí que já riu. Misericórdia. Tá leve, não tá? Glórias. Deus é muito bom e Ele é sempre bom. Aleluia. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, olha só, falando coisas espirituais aqui. Se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aleluia. Eu amo esse texto. Sabe, amados, a palavra fala, se existem em vocês entranhados afetos, misericórdias. Aí ele continua aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para por aqui, amém? O texto fala, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que não andou segundo o direito que ele tinha de andar. Mas ele se colocou numa posição que podia alcançar outras pessoas. Sabe, amado, se Jesus tivesse vindo aqui como Deus, ele não teria me alcançado e te alcançado. Porque a palavra mostra que ele precisava entender o que eu e você passávamos para que ele pudesse ser o nosso advogado. E eu e você não vamos conseguir nos juntar uns aos outros, uns pelas causas dos outros, se nós não entendermos uns os outros, se nós não nos colocarmos um no lugar dos outros. Se nós não nos esvaziarmos um pouco dos nossos direitos alcançados em Cristo Jesus e pararmos um pouco para dizer, ei, tem alguém aqui do meu lado que também precisa receber algo de mim. Então, muitas vezes, por algumas coisas que são ditas e são verdadeiras, amém? Que nós compreendemos sim, que se eu honro alguém, eu recebo da unção que existe na vida daquela pessoa. Ei, mas você entende que primeiro foi a honra? Primeiro é o dar, amado, depois é o receber. Deus nunca vai inverter essa ordem, porque a palavra diz que Ele não muda. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. E Ele estabeleceu que a ordem é que você e eu demos primeiro, e depois, porque demos, nós receberemos certamente. E a ordem também não é dar para receber. Eu vou dar honra ao pastor porque eu vou receber da unção que existe na vida dele. Não, amados. Nós vamos honrar uns aos outros. Porque Deus disse que devemos honrar uns aos outros. Mas com o sentimento correto. Então a pessoa que está do meu lado, do teu lado, passa a ser importante para mim e para você. Sabe o que é que o mundo está precisando, amados? Ver que alguém é por eles. Eles não estão precisando. Deixa
eu usar outra palavra. Que nós exalemos a justiça que nós recebemos de Deus. Olha, eu estava no inferno e Deus me mudou, me transportou para o reino de luz. E você está aí no inferno, indo para a morte eterna. Ei, eles não estão precisando disso. A palavra fala que como ovelhas perdidas, eles estão indo para um matadouro. E sabe o que é que me alcançou e te alcançou? Foi o amor. Foi a benignidade e a bondade de Deus que nos atraiu. Nós precisamos entender que a bondade de Deus ela precisa ser manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Quando eu e você, que temos muitas coisas para resolver, resolvemos parar um pouco e lembrar que existem outras pessoas na nossa vida e no mundo. Sabe, amados, muitas vezes nós passamos por problemas que ninguém sabe, não é? E eu tenho percebido, e os estudos mostram, que cada vez menos as pessoas saberão daquilo que eu e você passamos. Sabe por quê? Porque cada vez mais as pessoas se tornarão amantes de si mesmas. Egoístas. E a palavra diz isso na Bíblia, falando sobre os cristãos. Que as pessoas se tornarão amantes de si mesmas, egoístas, só pensando em si. Quando Filipenses diz, olha, não tende como precioso, como valoroso aquilo que é propriamente teu, mas também, veja, a palavra não diz que nós não devemos nos preocupar com nós mesmos, mas diz que também, ou seja, o mesmo cuidado que eu tenho para comigo, eu tenho que ter para com o meu irmão. Também, o mesmo cuidado e a mesma atenção que eu tenho com os problemas que eu enfrento, eu tenho que ter com os problemas que o meu irmão enfrenta. E como eu disse, porque as pessoas não falam mais dos seus problemas, porque ninguém quer ouvir mais. Aleluia. Sabe, amados, eu e você, nós erramos muito. Nós erramos demais com Deus. E as pessoas também erram demais conosco. E onde está o cristão e o reino? Não em satisfazer a minha necessidade, mas no relacionamento que eu tenho para com as pessoas. Ei, o que vai alcançar pessoas para Deus são os relacionamentos que nós estabelecemos com elas. E como esses relacionamentos são estabelecidos. E isso tem que começar a partir da igreja. Dos relacionamentos que nós estabelecemos aqui. Porque eu vou te dizer uma coisa, se alguém aqui não é importante para você, não finja que alguém do mundo é. Porque se alguém da sua família não importa, o estranho, muito menos. Ei, se lá em casa nós andarmos com indiferença uns com os outros, como é que eu vou poder amar o estranho? Se quem faz parte e o sangue que corre nas veias de cada um é o mesmo. Se o meu DNA vem do DNA dos meus pais. Se eu não consigo amar quem está dentro de mim, como é que eu vou amar quem está fora? Amém? Porque a minha família está dentro de mim, o meu DNA carrega quem eles são. E todos nós somos família por causa de um sangue. Nós não somos irmãos naturais. O DNA natural do meu pai não está em você. Mas o do meu Pai Celestial está em mim e está em você. Se forem estudar o nosso DNA espiritual, ei, vai haver partícula minha em você e partícula sua em mim. Características de Deus que foi distribuída para mim e para você. Que as pessoas podem ver, ei, olha, filho de pai, daquele pai mesmo. Está no DNA. Então significa que nós temos, amados, ali fala se existem entranhados afetos, se existe misericórdia. Ei, porque muitas vezes não tem misericórdia no nosso meio. Sabe o que é misericórdia? É favor quando a pessoa não merece. Alguém te decepcionou? Misericórdia. Gabriel, mas não merece. Não, mas Deus não disse que era por merecimento, porque senão eu não estava aqui também.
Deus disse que era misericórdia. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas sempre se renovam. A palavra diz que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Aleluia. Então, os nossos relacionamentos, eles devem ser estabelecidos com base no reino de Deus. E eu devo servir a Cristo, sendo justa, e você sendo justo para com o meu próximo. Estabelecendo a paz. E permitindo que a alegria governe todo o tipo de relacionamento na minha vida. Sabe que não existe paz onde existe contenda? Rapaz, tu come isso aí? Eu mesmo que não como. Rapaz, tu fez isso? Eu não faço. O outro eu faço. Tu não faz. E a contenda ela é estabelecida. E o que é que a palavra faz? Rapaz, isso te escandaliza. Então eu vou deixar de fazer. Um direito que eu tenho, eu vou me abster dele. Para que a paz seja estabelecida. Porque eu devo servir a Cristo em paz com os outros. Eu devo estabelecer a paz. Porque a paz já foi me dada. Essa paz, que excede todo entendimento, ela foi me dada para que eu a estabeleça nos meus relacionamentos. E aí, alegria. Eu estou dizendo isso, amados, porque Deus tem ministrado muito forte isso ao meu coração. E muitas vezes nós ficamos perdidos porque nós estamos tão ocupados com aquilo que nós estamos recebendo de Deus, com a nossa vida, e nós esquecemos das pessoas. E nós passamos a ser indiferentes em relação às pessoas. Porque o oposto do amor não é o ódio. Porque o ódio, ele manifesta uma importância que aquela pessoa tem para mim e para você. Ou que algo tem para mim e para você a ponto de eu sentir algo por aquilo dali. Ou por alguém. Mesmo que seja um sentimento terrível. Mas o que é amor? Amor é zelo. Amor é cuidado. Amor é dedicação. E o que é o oposto disso? Indiferença. Falta de importância. Você nem lembra que aquele ser humano existe. E isso tem que começar onde? A mudança? Dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo. No reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é perfeito. E eu e você estamos aqui para estabelecer isso que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Para manifestar, melhor dizendo, aquilo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, os relacionamentos, por exemplo, dentro da igreja, quando envolve serviço, não vai haver apenas o dadá, o sanguessuga. Eu vou entender que o meu líder precisa da minha honra, não porque eu preciso receber aquilo que hoje não tenho, mas porque ele é importante para Deus. E porque ele é importante para Deus, ele tem que ser importante para mim. E nós vamos também começar a orar pelos nossos líderes, pelos nossos liderados e pelos irmãozinhos da igreja que às vezes nem fazem parte do mesmo departamento que nós fazemos. Aí Deus vai conseguir encontrar um coração com quem conversar e muitas vezes me usar e te usar como intercessores por pessoas que nem sabem que nós estamos orando por elas. E nós vamos começar a ver as pessoas por dentro. Sabe o que é discernimento de espírito quando você encontra uma pessoa? Ela está falando que está tudo bem e você saber que não está. Porque todo mundo sempre se encontra dizendo tudo bem, tudo. Você vai, não, está horrível. Ninguém conversa. Se eu chegar para você, e aí, tudo bem, Júnior e tal? Ele vai dizer tudo bem, e você, eu fiz tudo bem também. É um padrão. Ei, mas quando o mesmo sentimento que houve em Cristo existia em mim e em você... Se Júnior perguntar para mim, tudo bem, Gabi? E eu disser tudo bem, e não estiver tudo bem, o Espírito vai comunicar ao coração dele. Ei, não está bem, conversa. A cegueira dos nossos olhos, as vendas dos nossos olhos, elas vão ser destravadas. É como se Deus colocasse uma lupa nos nossos olhos para o coração das pessoas. Não para que nós a julguemos.
mas para que nós venhamos a socorrer pessoas, a dar aquilo que as pessoas precisam receber de mim e de você. Sabe, é você conversar com a pessoa olhando nos olhos dela. E nós nos sentirmos amados uns pelos outros. Sabe, mas nós temos... Pastor, eu te amo, viu? Você é uma grande bênção para a minha vida. Meu Deus, como eu cresci nesse ministério, como eu fui abençoado, que palavras maravilhosas eu recebi. Que unção maravilhosa, que isso, que aquilo, que cultos. Meu Deus, eu nunca tinha entendido aquele contexto. Daquele texto ali que o Senhor explicou. Minha vida ela foi transformada com essa palavra. Minha família ela foi transformada. Minha mente foi transformada. Meu tudo foi transformado. Amém, pastor? Paz, glória a Deus, vai em paz. E vai embora. Ou então para o seu líder. Líder, olha, como eu fui transformado com a sua vida. Como eu tenho recebido daquilo que você tem para dar. Como tudo aquilo que você tem transmitido tem mudado a minha vida. A minha família. Os meus negócios. Os meus sentimentos. E que Deus te galardoe. Amém? E vamos seguir na nossa vida. Ei, amados, não funciona desse jeito. Ei, pastor, ei, líder, vocês parecem ser mais experientes espiritualmente do que eu, mas deixa eu te dizer algo. Vocês podem contar comigo. Tá tudo bem? Tá precisando de algo? Porque às vezes, amados, pode ser que espiritualmente essas pessoas estejam acima de nós. Por causa de uma jornada que ela já tem em Deus, que nós ainda estamos trabalhando para alcançar. Mas existem outras necessidades também. Porque são pessoas. Elas erram, elas têm sentimento, elas têm vontade, elas têm querer. E às vezes é algo simples. Mas o que é que eu vou dar para um pastor? O que é que eu posso fazer por um líder? O que é que eu posso fazer por alguém que às vezes eu coloco numa posição que eu não sei se isso é colocado para que a gente não honre ou para que se torne inacessível mesmo. Amados, se nós podemos fazer algo por Deus, que está muito acima de todos os líderes, nós podemos fazer algo por um líder. Sabe, o mínimo que nós podemos fazer é orar. E o mais poderoso também. Não nos custa nada, mas rende muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque um sentimento de impessoalidade tem querido penetrar na igreja. O que é impessoalidade? Eu não me importar com você. E eu ter a minha vida transformada. E não estar nem aí para o que você sente, para o que você está passando. E nem saber o que você está sentindo ou o que você está passando. Aí, de repente, acontece aquele negócio. Rapaz, tu soube fulaninho isso? Foi mesmo, mês passado. Meu Deus do céu. Às vezes é até uma bênção. O irmão está passando por um momento que parece que é imã, né, de bênção. Tudo está cooperando. E nós não estamos nem aí para nos alegrarmos com ele. Rapaz, é mesmo, está acontecendo isso, que coisa boa. Ei, deixa eu dizer uma coisa, quando o tempo é bom, também é bom que pessoas cheguem. Porque muitas vezes a gente consegue se entristecer com o que está chorando. Porque às vezes a gente está numa posição um pouco melhor, a gente se compadece um pouco mais. Porque o homem tem uma certa tendência a uma caridade. Amém? Mas muitas vezes o irmão está na bênção lá e a gente se afasta ou não chega junto. Rapaz, que coisa boa. Eu soube que tu foi promovido. Cara, como eu estou feliz contigo. É bom, amado, se alegrar com o que se alegra. O irmão comprou uma bicicleta nova, você vai lá, rapaz, que camelo bonito. Camelo é na Paraíba. Que camelo bonito, estava sem ar-condicionado. Vai chegar o dia. Acho que no Japão já deve ter. Mas vai chegar uma com... Estava sem amortecedor, chegou uma com amortecedor. O que é que você faz? Você repara. Você chega junto e diz, rapaz, eu fico feliz contigo. Que bênção.
Aí chegou com um carro que a gente não pode comprar, o que é que a gente faz? Se alegra. Não fica com inveja. Não fica dizendo a minha hora vai chegar. Irmão, deixa eu dar uma olhadinha. Que coisa boa, rapaz, que o Senhor te deu isso. E com os que sofrem, do mesmo modo. Amado, eu percebi que você não está muito bem, está com um aspecto meio assim, uma fisionomia meio triste. O que é que está acontecendo? Pastor, eu estava olhando, fulaninho ali, parece que ele não está muito bem, não. Ei, se Deus mostrou a você, vá a você e faça. Porque isso é o reino de Deus. É nós servirmos uns aos outros. É nós darmos honra uns aos outros e pararmos de ter relacionamentos dentro do corpo de Cristo que sugam. Mas ninguém aguenta um sanguessuga. Ei, você morre. Porque o sanguessuga tira a sua energia, tira aquilo que te dá força. Você coloca o sanguessuga lá, enche uma pessoa de sanguessuga para você ver quanto tempo ela dura. Porque vai tirar aquilo que faz aquela pessoa permanecer viva. Aleluia. E nós estamos aqui para trazer vida. Nós estamos aqui para trazer bênçãos. Entenda, eu não estou trazendo uma palavra de reprovação, mas eu estou trazendo uma palavra de reflexão. Porque é tempo mais de nós pararmos e refletirmos. Tem dado tudo certo, tem dado tudo errado, amados, é tempo de refletir. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu não posso julgar você, você não deve julgar a mim. Eu devo cooperar com o teu crescimento, tu deve cooperar com o meu. Nós estamos aqui para julgar uns aos outros. Não estamos aqui para falar que alguém é mais espiritual do que alguém. Você não é mais espiritual do que ninguém porque você veste uma roupa de marca ou porque você não veste uma roupa de marca. Porque o teu comer e beber é num restaurante caro e o outro come numa lanchonete. Isso não mede nível espiritual de ninguém. O que mede nível espiritual é eu me importar com você e você se importar comigo. É nós deixarmos de ser egoístas. É nós pararmos um pouco na correria do nosso dia a dia e lembrar que existem pessoas além de nós no mundo. Aleluia. Aí o poder de Deus, ele opera. É quando nós temos empatia uns pelos outros. Porque muitas vezes, amados, no reino espiritual, eu não sei se você já parou para conversar com alguém que não consegue se concentrar no que você está falando. Você conversa com a pessoa, rapaz, fulano, isso e aquilo, outra pessoa está, tal. É. E você falando da sua vida. E conversando, e aquela pessoa, fulano, você quer? Não, fala, estou prestando atenção. Você já conversou com alguém assim? Só eu conversei? Misericórdia, eu vou falar com essa pessoa, que só ela no mundo é desse jeito. Todo mundo. Mas muitas vezes nós estamos sendo assim, não numa conversa, mas no nosso modo de proceder. E aí, Vanessa, tudo bom? Glória a Deus, Pai, estou indo ali, cumpri minha escala, beleza? Eita, mesmo, eu vou ali na secretaria. Eita, falta um minuto para começar. Oi, Rafa, tudo bom? Tranquilo? Bênção. O que é que a pessoa vai dizer que não está? Não está, a pessoa foi embora. Eu não estou dizendo que não vão haver momentos assim. Que a gente vai chegar na correria do dia a dia e tem que cumprir a escala. Você tem que cumprir a escala, não é para ficar conversando com o irmão na hora de cumprir a escala, não. Amém? Nós temos que cumprir mesmo. Um recado aqui, ajudar o diaconato. Amém? Depois vocês vêm, né? A gente conversa. Mas, gente, não é que nós não vamos servir e vamos ficar o tempo todo conversando. É o sentimento de parar e quando você perguntar como a pessoa está bem, pergunte porque você quer saber se ela está bem mesmo. Eu tenho um amigo que ele é engraçado. Mas ele me ensinou muito em relação a isso. Ele, quando conversa com você, e aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem. Aí ele pergunta de novo, tá tudo bem mesmo? E eu, tá, por quê?
Você já está tão acostumado com as pessoas não se importarem, que você acha estranho quando alguém se importa. Aconteceu isso comigo. Uma pessoa aqui da igreja. Porque eu senti verdade. Aí eu senti como se aquela pessoa estivesse entrando em mim. Eu disse, sai daqui. Amém? Eu me senti como se fosse invadida. Assim, é só fazer tudo bem, pronto, querido. Mas Deus me ministrou. Ele fez você precisar aprender. Quando você perguntar a alguém, pergunte se a pessoa está bem e queira saber se ela está bem. Não pergunte por educação. Porque você aprendeu pelos usos e costumes. Não seja tão ocupado para não ter tempo para as pessoas. Aquilo ministrou tanto o meu coração que eu fiquei constrangida, envergonhada diante de Deus. Achei que naturalidade, mas aqui dali me incomodando. Eu disse, meu Senhor, misericórdia. Eu tenho feito isso. Eu tenho agido como se as pessoas não importassem para mim. E glória a Deus, eu entrei no processo de mudança. Amém? Muitas vezes nós erramos ainda. Por causa da correria, a gente esquece. Mas logo nós retomamos, porque nós estamos começando a aplicar. Amém? Então sempre pense, amados, que você e eu temos algo para dar. Porque no reino de Deus funciona desse jeito. Você dá algo e eu dou algo. E nós somos abençoados. Amém? Nós temos que buscar a aplicação do reino. E a aplicação dele depende de mim e de você. É ter relacionamentos construtivos, mas não que a pessoa construa algo em você, mas também que você construa algo nela. Amém? É nós nos olharmos realmente, amado, através de entranhados afetos. Sabe o que é entranhados afetos? Fala sobre entranha. Não é algo que está aqui. Não é um afeto de alma. Que quando a pessoa vacila comigo, morreu. É o que está dentro. É um afeto que vem de dentro. Sabe que dentro é esse? O mesmo amor que me alcançou e te alcançou quando nós vacilávamos com Deus. E fez Cristo Jesus não julgar por usurpação ser igual a Deus, mas se colocar como homem, sofrer as mesmas coisas que eu e você sofremos todos os dias. Esse é o reino de Deus. É um reino de afeto, de consideração. Diga, eu não sou sanguessuga. Você está aqui para dar e não só para receber. E você vai receber muito. Eu vou receber muito. Amém? Mas que exista esse sentimento. Que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Amados, as pessoas vão ver o verdadeiro amor de Deus através de mim e de você. Porque o homem, ele foi programado, se assim eu posso dizer, com todo respeito, para identificar o amor e ser atraído por ele. Por quê? Porque existe um vazio no homem, que é onde o amor de Deus não está, porque o homem foi decaído, amém? Se lançou para fora, se assim eu posso dizer, da vida de Deus. Mas existe um vazio. E é como aquela brincadeira que encaixa. Não é? Que tem estrelinha, a bolinha, o coração e tudo, e a forma. E está vazio. E ali encaixa. O amor em mim, em você, e através de mim e através de você, vai alcançar pessoas. E não é você dizer que ama. É você amar. Fulaninho, eu te amo muito. E não faz nada por essa pessoa. Isso não é amor, porque o amor, ele é doador. Porque Deus, ele doou. E Deus é o amor. E esse amor está em mim, está em você. E existe poder para que nós venhamos a dar tudo aquilo que Deus quer que nós demos. Uns aos outros e também a Deus. E a palavra diz que então
Deus ficará grato, amém? Nós iremos agradar a Deus e também será aprovado pelos homens. A igreja de Atos, ela tinha simpatia do povo. Entenda, quando você fala sobre ser aprovado pelos homens, não significa que os homens vão concordar com quem você é, como pessoa. Vão pensar as mesmas coisas que você. Mas é que você passou pelo processo legal, se assim eu posso dizer. E você está aprovado. As pessoas gostando ou não de você. E eu não estou dizendo gostando ou não, com aquele caso, elas podem gostar ou não de mim, vão ter que me engolir. Não é isso. É que eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim. Nós discordamos de algumas coisas, mas nós podemos concordar de uma, que você está no reino, e está exercendo esse reino, está transpirando o reino de Deus, e eu também. Posso dizer, rapaz, eu não quero a vida que essa pessoa tem, mas ela realmente anda de acordo com a fé que ela professa. Isso é ser aprovado pelos homens. É também, nós temos que entender isso, amados. Nós precisamos sim ser aprovados pelos homens. Nós precisamos agradar a Deus e ser aprovado pelos homens. Pelo quê? Pelo nosso comportamento, pelo nosso procedimento. Que as pessoas não achem nada em nós, dentro do aspecto espiritual, para que elas julguem o reino de Deus. Amém? Isso requer um esforço. Muitas vezes segurar o dedo, né? Controlar as mãos, controlar a boca. Contar até 10, orando em línguas. A resposta na ponta da língua. O que é que nós fazemos? Não preciso ter razão. E a gente está ministrando a pessoa. Amém? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus.